Olá, profissionais de instrumentação, metrologia e calibração. Estamos numa estação de gás em São José dos Campos, preparando para realizar a calibração de um transmissor de pressão multivariáveis. Acompanhem. O profissional de instrumentação está se preparando para realizar a atividade de calibração com um calibrador portátil para uso em campo. Uma maleta aonde facilitará o seu trabalho. Dar-se o início da montagem no processo. Sem retirar o transmissor do campo, o técnico faz a ligação da mangueira do calibrador na tomada de pressão e conecta esta mangueira no respectivo calibrador que será utilizado. É a hora do técnico eliminar todos os potenciais vazamentos entre o calibrador e o transmissor, o elemento a ser calibrado. A faixa deste transmissor multivariável é na casa de 0 a 4.000 kPa. O que faremos agora para verificar a questão de vazamentos? Temos que gerar uma pressão e acompanhar se estabiliza ou se está dando vazamento. Colocamos um set point de 1.000 kPa e estamos aguardando a verificação de vazamento entre o transmissor e o calibrador. Ok, estável, sem vazamento. De processo de calibração, o técnico optou em desconectar o transmissor do processo para uma melhor estabilidade. Somente a questão do tubing, mas o transmissor, todas as suas conexões elétricas estão conectadas. E o transmissor está conectado ao calibrador. Neste momento, podemos, através da função Data Logger, da função gráfica do calibrador, acompanhar a geração de pressão e a estabilidade desta pressão com o formato gráfico. Onde também, uma vez estável, poderemos gerar um print da tela e gerar um documento que será o arquivo salvo dentro do SSD da memória do calibrador para comprovar que antes de dar start ao processo de calibração não tem vazamento. Vamos dar start ao processo de calibração deste transmissor. Observem que o calibrador não é só um calibrador. Além da função calibrador, ele também é configurador HART, registrador que eu já mostrei anteriormente, e a questão das tarefas. Para gerar a calibração automática, vamos trabalhar com tarefas, aonde nós criamos uma tarefa, demos um tag para ela, e agora essa tarefa foi criada hoje, e nós vamos executar essa tarefa. Colocamos um tempo de estabilização para a leitura de 15 segundos, uma vez estável o ponto. Observem que o temporizador, como já está estável, ele começou a contar e agora está pedindo para ser digitado quanto que está se indicando no supervisório. Neste momento, o técnico passa um rádio para a sala de controle e pergunta quanto que está a indicação lá. Uma vez o técnico respondendo que lá está 0,3, ele continua com o processo de calibração. Porque esta calibração é uma calibração sem retorno. Nós não estamos conectados à parte elétrica no transmissor. Isto poderemos fazer em outra atividade para ele monitorar o 4A20 ou o HART. Neste momento estamos automatizando a calibração, gerando pressão e acompanhando quanto isso está indicando no supervisório. Passa um rádio para a sala de controle e pergunta quanto que está indicando. 999.94. Faça a leitura. Observe que o resultado encontrado está dentro dos critérios de aceitação estabelecido no processo de calibração. E temos a condição de ver o gráfico e também de ver uma tabela, sendo preenchida de forma automática. Esta tabela gerará a folha de dados brutos ou, posteriormente, o próprio certificado de calibração.
Um detalhe muito interessante que não podemos deixar de abordar é que o calibrador pode possuir conexão Ethernet, pode possuir cabo USB para fazer essa troca de informações, e nós, para facilitar o trabalho, vamos utilizar um adaptador de Wi-Fi. Com isso, o técnico poderia estar fazendo essa leitura aqui e essa digitação em função do que está sendo encontrado, mas ele também poderia operar este calibrador e visualizar o que está acontecendo aqui direto pela sala de controle, direto pelo seu celular. Por quê? Porque ele conseguiria rodar o VNC no celular e conectar o calibrador através do Wi-Fi do 3G no celular. O processo de calibração está chegando ao fim. No último ponto, eu digito quanto que está indicando no supervisório, no sistema, e agora o sistema vai gerar um relatório de folha de dados brutos, com a tabela de dados encontrados e o gráfico do erro. Tudo isso está armazenado na SSD, na memória do calibrador, que tem 16 GB. Como foi mencionado anteriormente que o calibrador se conecta com o 3G do celular, agora nós vamos mostrar como isso é feito para ficar claro para quem estiver nos assistindo. A pessoa vai em configurações, vai em rede, vai em configurações de rede sem fio, localiza a rede sem fio encontrada, manda conectar, o dispositivo pede qual é a senha da rede e nós vamos agora conectar nesta rede. O equipamento está aqui no campo protegido da chuva através de uma barraca. É uma atividade usual que os técnicos fazem, só que agora o técnico não está aqui operando o calibrador. Como os dispositivos estão conectados através de uma rede Wi-Fi, o técnico, para fazer uma verificação rápida em loco na sala onde está a IHM, ele poderá selecionar o ponto que ele quer fazer a devida alteração. Vamos supor que ele queira fazer um set point agora de 7 kg. Faz a seleção do set point, muda o set point, o PECOM vai alterar o range e ele acompanhará a pressão direto na interface IHM do dispositivo a ser calibrado. Poderá fazer essa comparação somente no momento em que a leitura ficar em verde, que é o regime de estabilização. Ficou verde, 7.01, leitura na IHM 6.98, um erro de 0,02. Se estiver dentro dos critérios de aceitação, poderemos passar para o próximo ponto de calibração, de verificação. Esta conectividade Wi-Fi entre o celular e o PECOM que está lá no campo dependerá, é claro, das barreiras e das distâncias encontradas. Pode funcionar diretamente pelo Wi-Fi e um celular diretamente, ou provavelmente poderá ser necessário um repetidor de Wi-Fi, dependendo da distância e das barreiras encontradas. É importante salientar isso. Uma vez imputado o valor de pressão solicitada através da conectividade do celular com o PECOM através do Wi-Fi, o técnico, através do Rocklink, no modo calibração, conseguirá imputar o valor que ele solicitou e o valor que ele está lendo. Assim ele fará o referido ajuste necessário no instrumento lá no campo. Isso tudo através da sala de controle, através da conectividade. Isto é metrologia 4.0. Sempre lembrando que o calibrador é uma funcionalidade com vários aplicativos 6 em 1. Então ele é calibrador, ele também é configurador HART, ele também é registrador datalogger, ele é um gerador de vídeos, de documentos, de utilidades, um configurador de unidades. Isso facilita em muito o trabalho do técnico no campo. Missão cumprida. O técnico, uma vez que finalizou o processo de calibração, pega o equipamento e volta para o setor, sempre respeitando as normas de segurança